Graça e a paz, amados irmãos da Igreja Batista Vida Nova, congregações e irmãos que congregam conosco. Deus que abençoe a sua vida, a sua casa. Nós estamos muito contentes hoje, porque hoje estaremos retornando também aos cultos presenciais no templo. E ali já tivemos reuniões com os irmãos. Tivemos reunião também com o grupo de louvor. Deus nos abençoe nesse dia, né? Aos domingos, 19 horas, às quartas-feiras, 19h30, estaremos disponibilizando os cultos gravados, até que a internet esteja disponível para nós e as gravações. Aí, quando tivermos tudo ok, estaremos transmitindo direto da igreja mesmo. Amém? Até lá, os irmãos serão sempre os cultos, aí, se Deus quiser. Vamos começar orando, né? Pedindo a Deus por esse culto. Obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso. Hoje, dia 14 de junho de 2020. Deus, muito obrigado também, porque pudemos estar retornando ao templo para cultuar o Senhor ali. Pedimos ao Senhor por aqueles irmãos que estarão ali conosco e também aqueles que não puderem estar, o Senhor possa estar abençoando. Fique conosco nesse culto, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos iniciar propriamente esse culto em adoração a Deus. Vamos adorar a Deus com o hino de número 42. Chama-se o hino Realização. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Jamais descanso conheci, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim e graça me salvou. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Louvor a ti darei, ó Cristo meu Senhor, profeta, sacerdote, rei do mundo Salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Amém. Glórias a Deus, né? Estamos realizados na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós estaremos agora, irmãos, pregando a palavra do Senhor, né? Nesse horário,
os irmãos receberem essa gravação, é o tempo de nós também estarmos no templo, no mesmo horário, louvando ao Senhor, quem estiver ali. O texto que nós estaremos meditando nesta noite é em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Para os irmãos que ainda não sabem, né? Hoje os batistas e outras igrejas também, muitas, comemoram o dia do pastor. Então, hoje é o nosso dia, né? Então vamos falar a mensagem titulada O Pastor. Então nós vamos conhecer um pouco, né, do ministério pastoral. Amém? Então os irmãos estejam abrindo suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Né? Glórias a Deus. Queridos irmãos, num dia como hoje nós estamos alegres por estarmos meditando sobre essa função, esse dom espiritual, conforme Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 11, que Deus também, ele levantou ou escolheu pastores para o seu rebanho. Diz-nos aqui Efésios 4, 11, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, na grande obra de Deus, os pastores estão aqui. Vários textos falam do pastor. O pastor é um líder do rebanho do Senhor. Quero que os irmãos pensem comigo que Deus, desde o início do seu povo Israel, ele também teve os seus líderes. O que nós mais observamos como um líder, o povo foi Moisés, quando Deus usou ele para tirar o povo do Egito e conduzir o povo durante 40 anos no deserto. E ali também, no deserto, o sogro de Moisés, chamado Jetro, também instruído por Deus, deu uma orientação a Moisés que ele acatou, que foi dividir as cargas ministeriais. E ali ele colocou líder de 10, de 50, de 100, 1000, então. Isso facilitou muito a vida de Moisés. Então, o ministério também tem essas propriedades. Precisa também dividir as cargas. E aqui estão os pastores. Os apóstolos, nos dias de Jesus, foram aqueles insubstituíveis, a não ser quando Judas morreu, foi substituído. Mas depois não houve sucessão mais. Né? Então, os apóstolos, da maneira como nós entendemos, né,
aqueles que viram Jesus ressuscitado, andaram com Jesus, receberam os ensinos de Jesus, a comissão de Jesus, esses não existem mais, né? Então, todos esses que se intitulam apóstolos hoje, na verdade são falsos. É puro e simples. Mas, partindo de Moisés, veio, depois da liderança, veio Josué, liderou do povo, e depois veio os juízes, depois dos juízes os reis. E assim, também Deus usou os profetas, também para falar ao povo. E nos nossos dias, nesses últimos dias, Deus tem usado os pastores para o rebanho. E Pedro, ele escreveu esta carta para os pastores, os presbíteros das igrejas perseguidas. Eu quero que vocês abram comigo em 1 Pedro 1, versículo 1, vai nos dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, primeiramente, essa carta foi escrita a uma igreja perseguida, dispersa, forasteira. Forasteira, a ideia de que não são dali. Estavam corridos, fugidos para não morrer, com seus bens espoliados. Era assim que era aqui o tempo. Essa carta foi escrita a uma igreja, meus irmãos, que estava aqui em 5 localidades, mas que estavam todas essas igrejas dispersas, forasteiras. Então, foi uma carta para abençoar aquelas igrejas com o ensino de Deus, porque sabemos que a igreja, ela é perseguida em todo o tempo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo de número 12, nos diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, a igreja, todo o tempo, ela é perseguida. Então, nós temos que entender isso para estarmos, meus irmãos, compreendendo o que significa igreja. A igreja, ao longo de sua história, tem sido perseguida de morte. Quantos irmãos estão agora nos cárceres, presos, que já morreram, talvez hoje estão morrendo algum, em nome de Jesus Cristo. Então, a igreja tem sido massacrada ao longo da sua história. No Brasil, nós não temos a perseguição de morte, mas já teve, assim, nosso povo batista. Quem conheceu a história, conhece a história de Salomão Guzman, sabe que ele aqui sofreu muitas perseguições e não morreu porque Deus não permitiu. Então, o Brasil já houve perseguição religiosa, né? Mas hoje nós estamos sendo perseguidos na cultura, uma cultura imposta na mídia. Nós estamos vendo as leis que são aprovadas do aborto, casamentos homossexuais, não é isso? Concessão de filhos a pessoas do mesmo sexo, né, que estão unidas. Enfim, é uma cultura mundana que exclui a igreja de todos os debates. Você não vê uma igreja séria debatendo assuntos pertinentes da sociedade em televisão. É raro ver isso. Alguém do mundo chamar a igreja para dizer: diz o que Deus diz sobre tal assunto, sobre essa questão do aborto, por exemplo.
não vai falar. E quem às vezes ele escolhe para falar isso daí são pessoas que não falam nada a respeito de Deus. Não crê na Bíblia, são liberais. Quando chamam essas pessoas, são ecumênicos, não tem posicionamento fiel a Deus. Então isso nós temos. Então essa é a perseguição que a igreja sofre aqui em países democráticos como o Brasil. Perseguições terríveis. É isso, irmãos? Amados, então, quando Pedro escreve essa carta agora a essa igreja, ele vai se dirigir agora, no capítulo 5, nesses versículos de 1 a 4, aos presbíteros. Olha, a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é que na Bíblia existe a palavra presbíteros, existe, como nós lemos em Efésios 4, pastores, existe anciãos no Novo Testamento, né? E também bispos. Mas essas 4 palavras, elas se referem a uma pessoa só, aquele que está na liderança do rebanho de Deus, ou seja, o pastor. É o que vai pastorear a igreja. Alguns usam essas terminações, né? Pastores, presbíteros, bispos, apóstolos, hoje em dia, para designar uma hierarquia. Não existe essa hierarquia. E Pedro, claramente, também, ele nos diz aqui, quando ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Pedro era apóstolo, ele era um dos 12 apóstolos, mas ele também era um presbítero, ou ele era um pastor de ovelhas. Isso, nós vemos isso claramente lá no capítulo 21 de João, quando o Senhor viu que eles estavam desanimados, tanto ele, Tiago, João, Pedro, né? Então Jesus chama Pedro lá e diz, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, meus cordeiros. Então, no fim, terceira vez ele ficou triste, né? Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro conhecia muito bem o que significava ser um pastor. Então, primeiramente, o que vemos aqui na palavra que Pedro diz, rogo, pois, aos presbíteros. A palavra rogo, ela é, no grego, chamada a palavra parakaleo, isso mesmo. Significa exortar, é um rogo, mas encorajador. Essa palavra no grego clássico, ela tinha a função, né, usada quando tropas iam para as batalhas, as guerras. Então, essa palavra de encorajamento era usado. Isso também Paulo usou no capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, que ofereceis vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Uma batalha, um encorajamento para a batalha. Então, Pedro está aqui encorajando aos presbíteros, os pastores, que a palavra presbítero, significa ancião também, né? Uma pessoa com experiência, uma pessoa madura na fé, não madura apenas de idade, mas uma pessoa chamada ao ministério e tem as qualidades, né, perfil de um homem chamado para a obra. Então Deus não chama uma pessoa que não tem esse perfil, Ele vai chamar aquele que tem o perfil. Então, podemos ver que, como dizem por aí, né? Muitos
podem ser tender a um assovio. Né? Quando você assovia, muita gente pode olhar, mas o chamado, Deus chama pelo nome. Então Deus não vai chamar uma pessoa fora do padrão. Mas infelizmente nós estamos vivendo em dias assim. As pessoas se auto-intitulam pastores e etc. Apóstolos, bispos, bispas, né? Além do mais, tem aí a questão das pastoras, bispas, apóstolas hoje. Então nós estamos vivendo uma farra, né? Mundana dentro do ministério, que se diz ministério, mas para mim não tem valor nenhum. Eles vão pagar caro quando Deus estiver chamando, né, para a sua presença ali ou no juízo. Então, amados, Pedro, ele roga aqui aos presbíteros, né? Ele diz, Paulo era testemunha do sofrimento, aliás, Pedro como testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro inicia aqui também esse rogo, essa exortação, esse encorajamento aos líderes, presbíteros, aos pastores, porque ele foi um apóstolo que foi testemunha do sofrimento de Jesus Cristo. Então a palavra aqui no grego é mártires, né? Que significa testemunho. Ele foi testemunha dos sofrimentos. Também sofreu, né? Vendo o Senhor ali, passando por toda aquela situação, desde a prisão até a crucificação. Então ele presenciou tudo isso, ele viu, ele participou desse momento ali. Não sabemos em que lugar ele estava, mas ele estava consciente de que tudo aquilo estava acontecendo. Amém, irmãos? Então ele participou desses sofrimentos, né? Então, como nós dissemos, a igreja também está sofrendo. E aquelas igrejas que Pedro escreveu, que essa é uma carta geral, também estava sofrendo. Então, Pedro também participou dos sofrimentos. E nós temos que participar dos sofrimentos inerentes a uma igreja, não se contaminando com o mundo, não entrando na onda do mundo. Quando Deus nos chamou, foi para peregrinar nessa terra, irmão. Foi para que você vivesse nessa terra dissolutamente não. Você viveu uma vida honesta, uma vida que agrade a Deus, uma vida em que as pessoas, ao verem e ao testemunharem de você, elas não têm o que dizer de você. Então, essa é uma coisa que você tem que valorizar, o nome de cristão, né? Então você tem que ser uma pessoa que teme a Deus, que o Espírito Santo age em sua vida, no fruto do Espírito, né? Você ama, você perdoa, você tem aí a fé, né? Você tem aí a paciência, a longanimidade, a bondade, benignidade, você tem a mansidão, o domínio próprio. Então você tem que estar exercendo isso, como diz, perdoando também as pessoas. Você tem que andar no caminho do Senhor, louvar a Deus. E também Pedro vai dizer aqui também no versículo 1, que ele era ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então Pedro também está dizendo aqui que ele também, assim como os presbíteros, os pastores, os anciãos, os bispos, líderes, que é a palavra para eles, ele também iria coparticipar juntamente com eles da glória que ia ser revelada quando Jesus Cristo retornasse ao mundo. Então é isso que Pedro está dizendo para os presbíteros. Agora,
queremos destacar aqui, meus irmãos, algumas coisas referente ao pastoreio, né? O pastor, que é um pastor, né? Para que serve o pastor? Será que o pastor é para ter um título lá na igreja? Vou estudar para pastor, vou ser um pastor, eu acho bonito. Será que é isso? Hoje em dia nós temos uma coisa muito triste que está acontecendo no meio pastoral. É que hoje em dia as pessoas estão buscando fazer um curso de teologia para ter o diploma reconhecido pelo MEC. Quantas pessoas estão buscando isso? Conversando com o reitor do seminário que eu fiz o meu mestrado, ele estava dizendo que a primeira coisa que o aluno pergunta é se o seminário tem reconhecimento do MEC. É incrível, né? Pois que estão pensando em outras coisas, não ser pastor. Eu me lembro que quando eu fui para o ministério, estava trabalhando numa grande empresa e tinha meus estudos e fazia uma faculdade e não quis mais aquela faculdade. O meu chamado era para ser um pastor. Então eu deixei todo aquele título, né, na faculdade, para mim ser um engenheiro, né, que eu estava já mais da metade do curso, porque eu queria ser um engenheiro, um pastor. Né? Não estava me dando mal na faculdade, porque eu deixei a faculdade, não. Estava me dando bem, minha vida estava muito legal. Mas eu tinha um chamado do Senhor. Então, não fui atrás de MEC. Não sou contra também, se uma pessoa quer ter aí uma outra profissão, pode estudar, é muito importante. Mas para ser um pastor, ficar buscando MEC, eu não entendo isso. Não entendo mesmo. Me perdoe quem já está buscando isso, mas está totalmente... Porque quando você busca agradar a Deus, meus irmãos, você tem que deixar as coisas. E Deus certamente vai te abençoar. Não sou contra se você fizer um outro curso. Mas como pastor, nosso reconhecimento primeiramente vem do Senhor e da igreja que Ele instituiu. É o que basta, não MEC. Então, amados irmãos, o pastor, ele não é um título para se aparecer. O pastor é uma pessoa que é um servo, o menor na escala, que é o organograma de Deus. É ao contrário. Quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, embora que no topo da pirâmide esteja lá colocando a liderança pastoral, mas o verdadeiro pastor sabe que ele é o menor, é o maior servo. Amém? Então, é isso que eu entendo na palavra de Deus. Então, Pedro começa dizendo aqui a maneira correta de pastorear, né? Então, o pastor, ele pastoreia o rebanho de Deus, né? Ou seja, irmãos, existe a necessidade de pastor. Pastorear o rebanho. Mas quem é o rebanho? É aqueles que estão juntos. Aqueles que estão reconhecendo o ministério pastoral, reconhecendo os irmãos. Tem pessoas que não querem mais congregar. E aos Hebreus, o escritor diz, não sejamos como aqueles que não congregam. Quem não congrega
alguma coisa tem. E talvez essa coisa seja a coisa mais triste que tem no mundo. A pessoa ainda não se converteu, não é salvo, não é salva. Então Deus é que vai julgar isso. As pessoas dizem assim, eu deixei porque me magoaram. Mas não existe outra igreja? Não existe o caminho do perdão? Não existe o caminho do amor? Então, se existe a necessidade de pastor, é porque o povo precisa estar congregando as ovelhas. Amém? Então, pastorear o rebanho. Então, é preciso que esse rebanho esteja sempre junto. A ovelha desgarrada, não é? Deve se ajuntar aos que estão ali juntos. Então, o pastor, ele é colocado na igreja, né, para alimentar o povo com a palavra de Deus, né? Ou seja, quando a ovelha ela precisa de comida, beber, o pastor vai dar o alimento, e o alimento é a palavra. O alimento é a palavra de Deus. Tem muitas coisas que hoje fala só de testemunhos aqui, testemunhos ali, isso não alimenta o povo. O povo precisa de ensino. Então o povo precisa da palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O povo precisa de ensino. Então, muitos anos atrás, eu fui convidado para participar de um culto onde não teve nenhuma palavra, só teve cântico o tempo todo. 1h30, 2 horas só de cântico. Finalizando, eu fui naquela pessoa que estava num dos líderes daquela igreja e perguntei por que não houve a palavra dentro da ordem do culto, e ele disse que não precisava. Eu disse, olha, discordo completamente. Não deu muito tempo, aquela igreja se desviou das verdades bíblicas e causou grandes escândalos naquela região e acabou fechando as portas. Não existe mais essa igreja. Era uma igreja batista. Então, onde não tem a palavra, não sobrevive, não há alimento para as ovelhas. Então, uma realidade, né, que meus olhos viram. O pastor também, ele protege as ovelhas. Não é isso? Dos lobos. Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Não é isso? Ele diz lá em Mateus 7,15, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Muita gente, meus irmãos, ovelha, realmente muita gente gosta de ver novidades ali, daqui, dali, sabe? Infelizmente é isso. Tem gente que está vivendo uma vida muito volúvel. É necessário ter pé no chão, firmeza. O pastor, ele cuida das ovelhas, protege essas ovelhas dos lobos. Então Jesus, ele já tinha indicado isso. O profeta Jeremias, no capítulo 23, eu desafio você a dar uma lida no capítulo 23 de Jeremias, que vai falar dos falsos mestres. No versículo 28, ele vai dizer assim, Jeremias 23, 28, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Está vendo? Tem muita gente aí contando testemunho, sonho que não tem nada a ver
com as coisas de Deus, nada a ver. E tanta gente atrás dessas coisas, não tem nada a ver, não estão firmes. E não adianta. São pessoas que estão assim com a mente vazia, não lê a Bíblia, não medita na palavra. Porque se meditasse na palavra, entendesse, não teria caído nessa conversa fiada. E o Senhor diz aqui, que tem a palha com o trigo. O trigo é a palavra, irmão. E a palha? A palha é aquilo que vem do homem, da imaginação do homem, das mentiras que eles contam. Ainda tem gente que está aí, com a sua mente vazia, que vai na igreja somente para ouvir revelações de homens, sonhos e tal. Meu irmão, está na hora de crescer, está na hora de viver uma vida na presença de Deus. Paulo até diz lá aos Coríntios, será que examinai a vós mesmos se estáis na fé? Examinai se está na fé ou se já está perdido. Não é isso? E versículo 32 do capítulo 23, ele diz assim, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram este povo, diz o Senhor. Então, meu irmão, o pastor, ele vai proteger o povo do lobo, dos heresias. Então, é necessário que aqueles que têm Deus mesmo ouçam a voz pastoral. O que é o pastor? Ele está aí e vai ser perseguido por essa gente que não quer nada com Deus. Essa gente que não quer nada com o Senhor. Está de Deus em Deus, de lá para cá. Vai numa igreja séria, vai ouvir a palavra de Deus. Contente-se com a verdade. Né? O pastor também, amados, ele guia as suas ovelhas pelo caminho da salvação. Quem é? Cristo. O pastor é cristocêntrico. O pastor ele busca viver na presença de Cristo. Ele prega Cristo. Cristo é o supremo pastor, como diz Pedro aqui. Então, a nossa missão como pastores é apresentar e viver Cristo nas nossas vidas, né? Hoje em dia nós estamos vivendo momentos que as pessoas só pregam esse mundo, prosperidade, essa vida aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Coríntios, ele disse que se dependermos de Jesus só para vivermos nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos pregar Cristo. A nossa mensagem tem Cristo, tem salvação de almas. Para pregar a salvação, precisa falar do arrependimento, falar da miserabilidade do homem, pecador. Mas se falar isso daí, a igreja esvazia. Tem que fazer campanha o resto da vida. Mentir para o povo. São falsos profetas, lobos. Onde está Jesus? Paulo, 1 Coríntios 2, 1 a 5, ele diz, decidi nada saber a não ser Cristo crucificado. Pastorear também é cuidar das ovelhas quando está doente. Ela está doente. Aí é o trabalho pastoral também de cuidar das suas ovelhas, né? Foi assim que Jesus fez com Pedro, que nós falamos lá em João 21. Jesus foi lá atrás dele, estava doente, desanimado. Pedro, tu me amas. Deu a comidinha para ele, o peixinho que estava pronto lá, deu para ele. E conversou com ele, para ajudar ele a se levantar. Assim Deus fez com Elias, quando ele estava
fugindo de Jezabel. E outros exemplos, né, que nós vemos aqui, aqueles discípulos também, lá em Lucas 24, aqueles 2 discípulos de Emaús, que o Senhor Jesus andou do lado deles e começou a falar da palavra, curou a enfermidade espiritual dele. Os dois lá, né? Enfim, irmãos, Pedro agora está dizendo também 3 coisas importantes que eu quero destacar para os irmãos. Que ele diz que o pastor, ele não deve, né, também fazer algumas coisas. Primeira coisa, ele não deve pastorear por constrangimento. Ou seja, eu vou ter que fazer isso, né? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que tomar essa atitude. Sabe? Obrigado. Não é assim que Deus deseja. A Bíblia diz, não seja por constrangimento, mas por espontaneidade, espontaneamente, voluntariamente. O pastor precisa pastorear voluntariamente. Não é isso? Não devemos achar que as coisas de Deus é um peso para nós. Tem que ser uma coisa boa. Não é? O vocacionado, uma pessoa chamada por Deus, ele serve com alegria. Não constrangido. Ele serve com alegria. Amém? Outra coisa, amados irmãos, não pode pastorear por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, a própria palavra diz, em 1 Timóteo 5, que o pastor é digno do seu salário. São merecedores de honorários dobrados que presidem bem e se afadigam no ensino, na palavra. Mas, lógico, tem pessoas que estão dedicando seu tempo integral ao ensino, ao pastoreio. Outros estão fazendo tendas, como eu fiz muitos anos tendas. Por quê? Porque não tínhamos recursos para sustentar a nossa família. Então eu trabalhei muito tempo para poder sustentar a minha família. E digo para os irmãos, Deus sempre foi fiel comigo. Quando deixei o ministério, as tendas, né, os trabalhos em empresa que eu trabalhava, Deus me sustentou. Deus me sustentou e guardou a minha vida. E até hoje, Deus me deu bênçãos sem medida. Meus filhos, né, conseguiram estudar, terminar os estudos praticamente. Agora falta um para terminar esse ano. E Deus não deixou faltar nada na minha casa. Deus foi fiel comigo. Mas eu tive que pastorear muitas igrejas sem ganhar nada. Aliás, tínhamos ainda que ajudar a igreja, porque a igreja não tinha nada para oferecer, a gente tinha que ajudar para ela crescer. E hoje está aí. Algumas igrejas que a gente trabalhamos com ela, e essas igrejas estão sustentando seus pastores hoje. Deus tem abençoado. Estamos com mais desafios à frente agora. Outras igrejas na mesma situação. Então nós temos que pastorear não por sorte da ganância. A palavra no original aqui, né, significa um lucro vergonhoso e avareza. O avarento. Não, isso aí não. O mercenário, ele vai se usufruir dos bens, ele não vai fazer nada na igreja. Ele só vai querer saber do salário dele, do dinheiro. E muitos nem têm salário, muito mais que isso, são empresários da fé. Vocês são piores ainda. Mas nós, pastores,
realmente fazemos por amor, muitas vezes, né? Creio que todas as vezes até, né? A obra de Deus, senão não tem valor nenhum. E finalmente aqui, não pastorear como dominadores dos que vos foram confiados, verso 3, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ou seja, a palavra no original significa não se assenhorar do rebanho, porque o rebanho, como já vimos, o rebanho é de Deus. Então não podemos nos assenhorar, dizer que somos donos do rebanho. E como diz aqui Pedro, dominadores, né? Nós temos que agir como nos diz a palavra em Zacarias, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então a própria palavra nos fala isso. Então nós devemos andar na presença de Deus ali e sermos modelos, né? Como diz aqui, modelos do rebanho. Porque você sendo um modelo para o rebanho, como um pastor, as pessoas irão te seguir. E Paulo ousadamente diz lá em 1 Coríntios 11:1, sede também, pois, meus imitadores, como também sou de Cristo. Então nós temos que, nosso modelo maior, o pastor supremo, que é Jesus. Então nós seguimos ele, e aqueles que são de Deus vai nos seguir, porque estamos seguindo Cristo. Não, se nós não seguirmos Cristo, as ovelhas não vão nos seguir. Então é essa o entendimento aqui, que não somos dominadores, não mandamos, vai, faça isso. Dizemos, venha comigo, porque eu já estou fazendo. Veja a minha vida. Olhe para o que eu estou fazendo. Olha a minha casa, olha a minha vida, vê como é que eu estou. Olha a minha família. Olha o meu caráter, olha as minhas contas. Vê se eu estou devendo ao mundo todo aí. Se eu pego emprestado, não pago. Vê se eu tenho esse caráter. Entendeu? É isso aí que eu falo para os irmãos. Nós não ordenamos, mandamos o rebanho de Deus, não. Nós simplesmente somos modelos a seguir. O pastor, por isso que o pastor ele precisa ser um modelo. Por isso que a gente fala que o pastor tem uma família organizada, de uma só mulher. Por quê? Porque se imagine se o pastor tem 2, 3 mulheres, já teve. Como é que vai ser os irmãos lá? Como é que vai ser os jovens? Achar que isso é normal? É um casamento. Então isso, meus irmãos, está na palavra. Ninguém pode contestar. Finalmente, a palavra nos diz, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a mais acessível coroa da glória. Ou seja, a recompensa do pastor, do peregrino pastor, como a igreja também, é a coroa de glória inacessível. A palavra inacessível significa que o prêmio da jornada do ministério, a jornada cristã, receberá uma coroa que nunca murcha e que nunca perde o valor e que é sempre atual. Nos jogos gregos, os atletas que ganhavam prêmios recebiam uma coroa de louros, só que aquilo lá era uma folha e murchava. Mas a coroa inacessível, uma coroa que não murcha, que ao contrário dos campeonatos que nós vemos no Brasil, de futebol ou outras coisas, que todo ano tem que renovar, porque aquele que passou do ano passado já não vale muito mais, tem que ganhar o atual, a coroa inacessível é para sempre. Então, queridos, essa é a recompensa de um pastor.
Eu vejo também que aqui no mundo nós temos recompensa em ver a igreja prosperando espiritualmente, o povo fiel a Deus, sendo exemplo, louvando a Deus, sendo pessoas de fé, que se assemelham a Cristo também, porque são modelos seguindo a Cristo na sua vida cotidiana. Não se enlaçam com problemas dessa vida, com negócios dessa vida, mas estão olhando para Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que essa palavra possa esclarecer um pouco aos irmãos o que é a vida e o ministério pastoral, e que nós possamos valorizar também o ministério pastoral, sendo ovelhas fiéis a Jesus. Amém? Vamos encerrar o culto desta noite. Vamos cantar o hino de número 381 do cantor cristão. 381 do cantor cristão. Amor fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por uma Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave-meio, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também nos perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Amém. Vamos orar. Deus Santo, obrigado por este culto que prestamos ao Senhor, a tua palavra que vem nos ensinar. Abençoe a tua igreja, o teu povo, abençoe-nos, Senhor Deus, para sermos ovelhas do teu rebanho e para que a tua igreja esteja congregando
E, ó Deus, obrigado também pelo dia do pastor. Tu possa levantar outros pastores, pessoas comprometidas com a tua palavra. Sim, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.